Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo para vocês. E a ideia aqui é fazer um exercício para a gente entender um pouquinho a ideia, o conceito de herança, né? Aqui a gente está tratando de herança simples no Python. Então a atividade aqui é a gente modelar aqui, criar uma classe bomba de combustível. Ela vai ter aqui dois atributos, tá? Basicamente. Aqui a ideia é que você use de acordo com a necessidade, tá? Então veja que o exercício é um pouco aberto, assim, no sentido de você tentar observar o que precisa, o que não precisa e tal, né? De acordo com as condições aqui, o contexto. E fora os gets e setters, né? Necessários aqui, que forem implementados, a gente vai ter também dois métodos aqui. Um que é abastecer por litro e o outro abastecer por valor. No valor, a ideia é que se informe um valor financeiro ali, né? Eu quero abastecer R$ 100. Aí ele vai retornar ali a quantidade de combustível que foi abastecido com aquele valor, baseado no valor do preço, né, do litro. E ele tem que atualizar também a quantidade de combustível. Toda vez que abastecer, tem que abastecer, atualizar a quantidade de combustível. Essa que é a ideia. E o abastecer por litro é a questão aqui que vai, a referência vai ser por litro. Eu quero 5 litros, quero 10 litros. Aí ele vai calcular, vai retornar quanto que ele vai ter que pagar, né? Retorna o valor de pagamento e tem que atualizar a quantidade na bomba também, né? A quantidade que a bomba tem, quantidade disponível ali, né? Como se fosse o quanto tem de combustível ali para ser utilizado, tá? Então esse aqui é um dos requisitos, tem sempre que fazer essa atualização e tal, nunca pode ser zero, né? Você não pode deixar cair abaixo de zero, você não pode ter valor de combustível zero e outras coisas. E a herança aqui a gente vai aplicar, depois que a gente criar essa classe Pi ou superclasse, bomba de combustível, a gente vai criar duas outras subclasses, uma que vai ter uma para uma bomba de gasolina, outra para bomba de etanol. E o que ela vai ter de diferente aqui, né, além de tudo que ela vai herdar da classe base, né, ela vai ter também o tipo combustível, tá? Então é isso que ela vai ter. Eu vou só reiniciar aqui meu ambiente de execução, que eu estava fazendo testes aqui. Então eu vou zerar ele aqui. Então vamos lá, vamos criar a classe bomba combustível. Se ficar muito demorado aí, pessoal, a explicação, vocês podem aumentar a velocidade do vídeo, tá? Porque às vezes para explicar demora um pouco, mas e aí fica chato de assistir, mas você pode assistir numa velocidade alta. Então aqui eu vou criar um atributo privado, né? Valor por litro. O valor por litro aqui tem privado, por quê? Porque a ideia é que ele não seja acessível diretamente, né? Quando for um objeto, a gente não quer que ele seja acessível diretamente, a gente quer trabalhar com getters e setters, né? Para a gente poder manipular esse valor. Aqui eu vou inicializar com zero e a quantidade disponível aqui também vai começar com zero. Vou criar aqui meu construtor. Ele vai receber a referência para a classe, o valor e a quantidade. Então aqui eu já deveria fazer aqui algumas validações, né? Por exemplo, eu não posso aceitar valor zero, né? Seria alguma, tem que ser maior que zero, né? Por exemplo. E aí ele atribui aqui, ele inicializa com o valor litro, vai começar com o valor. E a mesma coisa aqui para quantidade. A quantidade aqui seria tipo quanto que tem lá de combustível disponível, né, no tanque, né, que nos postos de gasolina, o tanque em geral, quer dizer,
praticamente 99,99% é subterrâneo, né? Então fica debaixo da terra. Então aqui é uma validaçãozinha básica, tá? Depois a gente pode melhorar isso aqui. E aí eu tenho que ter que pensar nos meus gets e setters. Então, por exemplo, eu posso querer consultar o valor, né? O preço, né? Que eu posso até modificar aqui. Eu vou colocar valor litro, mas eu poderia colocar preço, poderia colocar qualquer outro identificador aqui. Então ele tem que retornar para mim. Esse aqui seria o meu, vai funcionar como meu getter, né? Ele tem que retornar aqui o valor por litro, né? Então eu tenho que criar aqui como property. E o meu setter, para mim poder atualizar, né, quando aumentar o valor do combustível, eu tenho que criar aqui meu setter, o meu valor litro, e eu vou criar o setter, né, que ele, a assinatura aqui do método é igual, né? Isso aqui serve para a gente poder fazer aquela atribuição do valor direto, né, no objeto. A gente faz a atribuição direto e aqui ele vai receber o novo valor. Aqui também vou fazer uma validaçãozinha básica, né? Se valor for maior que zero, né, que eu não tenho intenção de vender combustível aqui abaixo de zero, né? Ou igual a zero. Então aqui ele, se for maior que zero, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o valor do litro, tá? Então a ideia de ter aí o getter e o setter pro valor do litro e a mesma coisa para a quantidade de combustível, tá? Então aqui tem que ter um property. Aqui eu vou chamar de quantidade. Tá bom? Opa, esse aqui vai ser meu getter. Então ele retorna para mim o que tem lá na variável privada. Quantidade de combustível ele retorna. E vou criar o setter também. Só que aí, nesse caso aqui ele recebe a nova quantidade. Aí aqui fiz errado aqui, mas tudo bem. Vou acertar aqui já, tá, pessoal? Quantidade. Aqui, isso aqui que faz parte da assinatura da minha função, é isso aqui, né? No meu método. Aqui vou fazer o teste também. Só vou alterar quando quantidade for maior que zero. Aí ele vai fazer a quantidade disponível, né? Vai receber a nova quantidade. Veja que aqui essa modelagem está bem simples, né? Porque aqui, veja, eu estou mudando completamente a quantidade que tem lá. Eu poderia ter aqui, em outras condições, tipo, eu estou acrescentando mais combustível ou menos combustível. Eu posso estar, tipo, já tem lá 500 litros lá no tanque, e aí eu chego e põe mais 1.000 litros, por exemplo. Aqui, por exemplo, não estou lidando com capacidade também, porque a bomba ela pode ter uma capacidade X lá. Então, por exemplo, ela não aceita mais de 1.000 litros, né? Então, eu poderia. Isso aqui é uma outra possibilidade que, na realidade, se você for lá no posto de combustível, perguntar, analisar e tal, vai ter essas outras informações. Aqui, como a gente está fazendo uma modelagem simplificada, a gente não captura totalmente a realidade, tá? A gente está fazendo mais um pouco usando a nossa imaginação, mas como a ideia da gente é entender aqui a orientação objeto e entender como funciona, aqui funciona. A gente está fazendo tipo um recorte, a gente não está fazendo a modelagem ideal para funcionar lá, por exemplo, num sistema de posto, né?
A gente provavelmente teria que ter mais coisas. Beleza, eu vou só rodar aqui uma vez para ver se tá funfando. Beleza, rodou, quer dizer que não tem nenhum erro. E aqui agora eu vou fazer os outros dois métodos lá, né? Que é o método abastecer por valor, abastecer por litro. Então vamos lá. Abastecer por litro. Então ele vai receber aqui os litros que ele quer abastecer, né? Que a pessoa quer abastecer. Então a primeira coisa que eu teria que ver aqui é se esses litros é maior que zero, né? Para mim poder continuar. Aqui, quando eu abastecer por litro, eu tenho que demonstrar também o valor a pagar. Né? Aqui, ó. Nesse caso aqui, que eu estou fazendo esse aqui agora, ó. Então ele tem que mostrar o valor a ser pago. Então esse valor a pagar, eu poderia inicializar ele aqui também, ó. Valor pagar, que eu vou ter que retornar esse valor. Eu vou começar ele com um zero. Porque até esse momento aqui eu não sei se os valores estão válidos e tal. Né? Então eu tenho que inicializar a variável, que nesse caso aqui é importante para não gerar erros inesperados, né? Tipo, não tem combustível e tal, porque aqui eu tenho que avaliar isso tudo, eu tenho que verificar. Eu tenho que fazer o cálculo de quanto que ele vai pagar. Como é que é esse cálculo que ele vai pagar? O valor a pagar vai ser é, a quantidade de litros, né, que ele quer abastecer vezes o valor. Vezes o valor do valor por litro. Né? Então seria isso aqui. Só que aqui eu também tenho que avaliar se eu tenho se é maior que zero e se também eu tenho aqui, né, se eu tenho disponibilidade, né? Pensa, a pessoa quer abastecer 50 litros. Só que aí tá no finzinho lá o tanque. O tanque na bomba, né? A bomba tá acabando. E aí tem só 40 litros. Então ele não consegue abastecer os 50 litros. Então aqui eu tenho que verificar se é maior ou igual a quantidade de litros, né? E aí, se for maior ou igual a quantidade de litros, se litros for maior que zero, a quantidade de litros e a quantidade disponível é maior ou igual a litros, né? Quer dizer, lá no tanque, na bomba, tem mais, ou a mesma quantidade que eu quero abastecer, beleza, eu prossigo. E aqui eu também tenho que fazer outra coisa, é atualizar a quantidade disponível. E agora a quantidade disponível vai receber o que está lá, menos, né? Eu vou usar essa sintaxe aqui, menos os litros que está sendo abastecido. E aqui eu retorno aqui o valor a pagar, né? Retorno o valor a pagar. Então veja, o valor a pagar eu vou retornar sempre. Então ele vai estar calculado certo ou vai ser zero, porque deu algum problema, né? Vamos ver aqui se tem algum erro. Não. E o outro método é abastecer por valor. No abastecer por valor, ele segue o mesmo raciocínio. Só que aqui a pessoa vai passar o valor, eu quero abastecer 100 reais, 50 reais, 20 reais. E aí eu vou ter que exibir quantos litros quantos litros foi abastecido com aquele valor, com aquele dinheiro. Então, aqui é a mesma coisa, mesmo raciocínio. Eu não sei se o dinheiro que ele está passando ali é maior que zero ou se vai dar para abastecer. E o teste aqui é parecido. Ó. Eu tenho que ver se aqui, na verdade, eu tenho que já calcular a quantidade de litros, né? Eu posso calcular direto aqui, mas eu tenho que ver se esse valor é maior que zero antes, né? Aqui, ó, valor maior que zero, né? Aqui muda um pouquinho a ordem, porque eu tenho que verificar primeiro se é maior que zero. Que agora eu vou fazer o cálculo de quantos litros que eu tenho que abastecer baseado no valor que ele passou. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar essa quantidade, o valor que ele passou, né?
valor financeiro, e divido pela quantidade, pelo valor, né, na verdade, valor por litro, né? Aí eu tenho quantos litros ele vai abastecer. E aqui eu tenho que fazer agora o teste se eu tenho que fazer o teste aqui se a quantidade disponível lá ela é maior ou igual a esses litros aqui que ele quer abastecer, que é baseado no valor. Se for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a atualização da minha bomba. A quantidade agora é menos os litros que ele está abastecendo. E aqui eu vou fazer o retorno aqui dos litros. Quantos litros que foram abastecidos. Aqui eu vou inicializar a variável litros só por uma questão de não dar erro, tá? Porque às vezes o valor que ele quer passar é um valor inválido, então ele vai abastecer 0 litros, né? Se ele, né? Então aqui quando ele retornar que o valor de litros vai ser 0, ele não vai entrar isso aqui é falso e ele vai mostrar um valor em litros falso, tá? Um valor 0, na verdade. Então vamos lá, vamos criar aqui uma instância, criar a bomba 1, bomba combustível, eu tenho que começar lá passando o valor. Como aqui a gente não definiu ainda se é gasolina ou o etanol, que a gente vai fazer daqui a pouquinho a herança, aqui eu só vou fazer um teste. Então eu vou colocar aqui um preço aqui de 6,40 o litro e vou falar que tem 1.000 litros disponíveis, tá? E aqui eu vou ver aqui nos meus getters para ver se está certo, ver se está funcionando. Bomba 1, quantidade, é um dos getters que eu tenho, e o outro é o que mostra bomba 1 ponto valor litro. Ele me mostra o preço. Aqui é só para mostrar se ele vai estar setando certinho. Ó, beleza. Aqui eu vou fazer também, aqui nessa outra célula, eu vou fazer o teste de abastecimento. Bomba 1 ponto abastecer. Opa, abastecer por litro, eu quero abastecer, vamos por 20 litros. Então aqui ele vai me retornar o valor a pagar, né? Então vamos ver quanto que eu vou pagar. Quanto que seria o valor a pagar? Se eu abastecer 20 litros. E também vamos mostrar aqui qual que vai ser, se atualizou certinho a quantidade da bomba. Beleza. Ó, então aqui eu vou pagar R$ 128 se eu abastecer 20 litros. E vai debitar lá dos dos 1.000 litros que eu tinha lá na bomba, vai passar a ter só 980, né? Aqui a parte de abastecer por valor vai seguir a mesma sistemática, né? Aqui vamos supor que eu quero abastecer R$ 50. Pode ser valores quebrados aqui também, né? Por exemplo, 51, 50, 50, só que vamos deixar assim. Aí ele vai o que? Ele vai retornar esse valor por litros, vamos ver quantos litros abasteci com R$ 50. E vamos ver também qual a quantidade que ficou lá. Ó, tá vendo? Debitou lá 7.800 ml ali, né? E aqui é o quanto que tem lá o saldo lá de combustível lá.
Beleza. Agora vamos partir para fazer a herança, tá? Não vou fazer mais teste, muito teste aqui não. Então, como é que é a herança? A herança, né? A herança aqui é a ideia de eu fazer subclasses que vai herdar a classe bomba de combustível e vou ter o tipo, né? Vou ter o tipo do combustível. Na verdade, eu não precisaria criar classes aqui chamada gasolina etanol, né? Eu poderia ter uma bomba final, por exemplo, porque aí o tipo, como eu posso definir ele na hora de fazer a construção do objeto, na hora do construtor na hora que eu inicializar o objeto, a instância, eu determino se é etanol ou combustível. Mas aqui, por exemplo, didático, igual a gente propôs, eu vou criar a classe aqui, vou criar etanol, tá? Que ela vai herdar, qual que é a ideia? Que ela vai herdar tudo isso aqui que a classe pai já tem. A classe pai, ela já tem todas essas propriedades, né? Esses atributos, esses métodos, ele já tem tudo. Então eu vou só, tipo, aqui eu estou criando uma classe filho, que ela é uma especialização. E eu posso fazer isso outras vezes também. Eu posso criar também essa classe que eu vou criar agora, que é bomba, vou chamar de bomba etanol. Ela é, ela é, vai ser filha da bomba combustível. Mas eu posso também criar depois filha da bomba etanol, se eu quiser também. Eu posso esse nível hierárquico aí de criação de subclasses, né, de a partir de uma superclasse, eu posso fazer isso mais de uma vez. Então aqui eu vou ter um atributo privado, tipo de combustível. Aqui eu já vou falar que ele é etanol, porque como eu estou colocando aqui a classe etanol, eu já vou fixar ele aqui, tá? Vou criar o construtor, né? Eu tenho que criar o construtor. Por que eu tenho que criar esse construtor? Porque eu vou precisar inicializar com o valor e com a quantidade. Para mim passar isso para quem? Para minha superclasse. Então lá a minha superclasse, como é que eu chamo ela? Super, assim. Vou chamar lá o método init, que é o construtor dela, e vou passar para ela o valor e a quantidade. Então quando eu criar uma classe bomba etanol, ele já vai inicializar para mim lá. Ele vai herdar, ele já está herdando aqui tudo que tem lá. E aqui agora ele tem um tipo aqui, né? Ele tem o tipo, tem esse atributo extra aqui que é o tipo. E para mim acessar esse atributo tipo, eu vou criar aqui como ele é fixo, ele é sempre etanol, eu vou criar só um getter, tá? Vou criar aqui um property para mim poder, tipo, eu quero saber dessa bomba aqui, qual que é o tipo de combustível, né? Desse objeto bomba aqui, qual que é o tipo de combustível que ele tem. Aí eu vou usar esse. Vou criar só o getter. Não vou criar o setter, porque a ideia é que ela não mude. Como ela é fixa aqui, ela vai ser sempre de etanol. Ela nunca vai mudar. Tá? Nesse caso aqui tá sendo assim, tá fixo. Então aqui eu faço o return, self, tipo combustível. Ele vai me devolver lá o que é. Então vamos criar aqui uma bomba 2. Vamos rodar aqui para ver se não tem erro. Opa, não deu nenhum erro. Vamos criar aqui uma bomba 2. Bomba 2. Que agora ela vai ser uma bomba, vai ser um objeto, estou inicializando aqui, que vai ser bomba etanol. E aí eu tenho que passar para ele aqui, ó, o valor. Quanto que é o etanol? Vou passar aqui 5,88, não sei. E vou colocar aqui um tanque grande que ele tem capacidade para 2.000 litros, tá? Aqui eu vou visualizar se foi inicializado certinho. Bomba 2, ponto, valor por litro, olha lá que ele já vai trazer já o valor litro, que é um atributo aqui, né? Uma característica que ele já herdou do pai, da classe pai. E aqui também eu vou pegar a quantidade, para ver qual que é a capacidade lá, né, se inicializou certinho. E também vou pegar aqui
O atributo vou exibir, né? O atributo que é específico dessa classe, que é o tipo, né? Que aqui é o tipo de combustível. Tá vendo? Olha lá, etanol. E aqui ela vai continuar tendo aqui as mesmas, ela tem todas as mesmas características, por exemplo, ó, valor, pagar, eu vou fazer aqui um abastecimento, ó, bomba 2, né? Meu objeto, eu vou abastecer por litro. Vou colocar 30 litros. Não, 10 litros. Ou melhor, 12 litros. E aí eu vou exibir aqui o valor a pagar e vou exibir também aqui como é que ficou a quantidade. Se ele atualizou certinho, né? Ó, vou ter que pagar R$ 70,56 e o saldo lá de combustível que está sobrando para ser utilizado nessa bomba 2 aqui, que é uma bomba de etanol, ela vai ter 1.988 litros. Beleza, pessoal? A ideia aqui é a gente entender essa questão de herança, né? Que é muito importante na orientação objeto, tá? Essa herança simples aqui, que você tem uma superclasse e ela herda, e eu poderia ter uma outra hierarquia, eu poderia ter nesse caso aqui talvez não tenha sentido, né, na bomba, nesse contexto, mas eu poderia ter várias heranças, eu poderia ter, por exemplo, uma hierarquia tipo assim, poderia criar, por exemplo, igual quando a gente estuda na biologia, eu poderia ter lá a família, né, por exemplo, mamífero, aí eu posso ter o cão, posso ter o gato, posso ter outros tipos de animais com suas próprias características. Que essas características seriam o quê? Seria as ações e os estados, né, desses seres aí, no caso que a gente está tratando de ser vivo, que pode ser modelado também, tá? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, na próxima aula a gente continua falando de outro assunto. Até mais.